Bom, mais uma vez, boa noite a todos. A aula está sendo gravada. A aula de hoje é sobre a revisão, né, que eu propus para vocês no AVA. Deixa eu só desligar um áudio aqui de alguém. Só um minuto. Pronto. A aula de hoje é sobre a revisão que eu propus para vocês no AVA, tá? O exercício de revisão a respeito da nossa avaliação que acontecerá a semana que vem, dia 27, tá? Nossa avaliação tá parecida com esse exercício, eu vou pontuar questão por questão e ao final eu dou esse aparato, eu dou esse resumão para vocês aí, mais ou menos, de como vocês vão encontrar nossa avaliação, tá? Semana que vem, para ninguém levar susto, tá? A aula está sendo gravada, tá, gente? E depois que eu editar o vídeo, editar assim, cortar alguma coisa no início, que às vezes eu coloco para gravar aqui, aí fica um pedaço desnecessário, eu corto e depois eu coloco no AVA, tá? Então, até o final de semana eu consigo fazer isso. De repente, amanhã de manhã, sexta-feira, eu tenho uma janela aí, um momento entre uma aula e outra, uns 50 minutos aí, livres, e aí eu vou tentar editar e já colocar no AVA. Se eu não conseguir, é porque surgiu alguma situação na hora, eu precisei resolver e não fiquei no computador, tá bom? Nesses 50 minutos. Então, vamos lá, né? Eu vou partir com vocês, falar um pouquinho do conteúdo da avaliação e depois a gente vai finalmente para a correção do exercício e, claro, dentro desse propósito da aula, eu vou mencionando para vocês algumas coisas que vocês podem encontrar na redação, não, desculpa, que eu estava hoje o dia inteiro falando de redação, então estou com isso na cabeça. Vocês vão encontrar semana que vem na avaliação, tá bom? Vamos lá, então. Deixar eu projetar tudo aqui bonitinho para vocês. Bom, como eu vou sair da tela aqui do Google Meet, tá? Eu vou projetar aqui o AVA, depois eu vou projetar um slide, eu vou desligar minha webcam, tá bom? Vou desligar minha câmera, porque não há necessidade dela ficar ligada, uma vez que eu nem ficaria aqui nessa tela que vocês estão vendo, tá? Então, vamos lá, vou projetar o nosso AVA. Se tiver eu falando alguma coisa que não está sendo projetado aí no momento, vocês chamem minha atenção, tá? E é aquele esquema, igual daquela última aula síncrona que a gente fez, eu venho no chat, dou uma olhada, vejo se tem alguma dúvida, se alguém achar que é necessário abrir o microfone, fique à vontade, tá bom? Mas na aula passada deu super certo. Eu fui voltando no chat, olhando as dúvidas, respondendo, e a gente foi tocando o bonde. Vamos lá, então. Deixa eu abrir nosso AVA aqui. Acredito que todos vocês estejam vendo, né? Para mim aqui no momento eu estou vendo só mesmo o AVA, não estou vendo mais o chat, não estou vendo nada. Vamos lá. Na agenda da semana, eu vou abrir a nossa semana 6, que foi semana passada. Posso até abrir a 7. Deixa eu ver se na 7 tem também o que eu quero conversar com vocês. Tem. Vamos abrir a agenda da semana 7 mesmo, que é essa semana que a gente tá, né? Semana 7, a aula de hoje e a chave de correção dos exercícios de revisão, que daqui a pouco eu vou soltar para vocês, tá? Os conteúdos da avaliação, eu já conversei com vocês sobre esses conteúdos do nosso momento síncrono que aconteceu em agosto, tá? Então, desde agosto, eu já tinha organizado a vida de vocês. Professora, sua voz não dá para escutar direito. Como se o microfone tivesse... Tá abafado.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver. Peraí, só um minuto. E agora, gente, tá melhor? Tá. Tá melhor, professora, tá melhor. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vou tentar também falar um pouquinho alto, de repente seja isso, que hoje eu tô falando bem baixinho, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, então relembrando o nosso conteúdo da avaliação 1, tá? Bom, a avaliação 1 vai acontecer semana que vem, dia 27/9. Cada polo tem o seu horário. Essa avaliação já está pronta. Quantidade de questões. Eu elaborei para vocês 12 questões. Entre essas questões, eu fiz questões discursivas, que os tutores à distância vão corrigir, e questões objetivas, que o próprio sistema aqui automaticamente corrige, né? E gera a nota. Então, quando vocês terminarem a avaliação, acabar o prazo, né? Por exemplo, você vai fazer a prova quinta. Aí, na sexta-feira, você já consegue ver se você acertou as objetivas. Agora, as discursivas você não consegue ver, porque vai depender do tempo aí, do prazo que o seu tutor tem para poder corrigir a sua discursiva, tá? Vamos lá. Sobre o conteúdo, eu vou aqui meio que repetir um momento que a gente teve naquela aula síncrona, tá? Do mês passado, porque é necessário, que a gente está diante da nossa AV1 que finalmente chegou, né? Uma semana antes. Eu quero que vocês compreendam, saibam caracterizar a diferença entre as duas áreas, fonética e fonologia, embora as duas, elas também tenham pontos em comum, que é estudar os sons da língua, tá, gente? Além disso, eu quero que vocês também saibam diferenciar, caracterizar os objetos de estudo dessas áreas, que são o fone e o fonema, tá? Fone para fonética, fonema para fonologia. Eu também preciso que, em relação ao aparelho fonador humano, vocês saibam, entendam, compreendam a diferença entre o sistema respiratório, fonatório e articulatório. Isso que eu preciso que vocês compreendam, tá? Não é todos aqueles detalhes do aparelho fonador humano, que nem eu, que tenho muitos anos estudando fonética e fonologia, consigo decorar tudo aquilo também, não. É muito difícil, é muito nomezinho para decorar, é uma coisa muito voltada para a área da saúde, digamos assim, mas o básico, assim, a gente vai pescando, vai aprendendo com a prática em pesquisa em fonética e fonologia. Agora, numa disciplina, quando a gente tem um contato pela primeira vez, assusta, né? Aquele monte de nome e tudo mais do aparelho fonador humano, mas o básico eu preciso que vocês saiam dessa disciplina, que é entendendo a divisão em um sistema e a característica de cada um desses três sistemas, tá? Em relação às consoantes, vocês aprenderam, tiveram uma semana sobre a descrição dos segmentos consonantais. Vocês também possivelmente se assustaram, assim como eu me assustei quando eu tive o primeiro contato com esse conteúdo, que você vê lá ponto, modo de articulação, e aí seguir tem várias características, vários detalhes para situação de ponto, modo, relacionados ao aparelho fonador humano. Sei lá, o véu palatino tá levantado ou não tá, sabe? Então, esses detalhes fisiológicos eu não vou cobrar, porque, mais uma vez, a gente não tem a obrigação de sair desse curso, dessa disciplina, decorando todos esses detalhes, tá? Eu preciso que vocês leiam, tenham contato com os nomes, com as nomenclaturas, como vocês fizeram em exercício, tá? Então, o exercício é suficiente para a gente fazer esse treino aí. Agora, no futuro, se alguém se envolver com pesquisa fonética, até a fonológica, porque a pesquisa fonológica também precisa da área da fonética aí para você desenvolver, você acaba tendo contato com esses nomes novamente, tá bom?
Bom, mas aí o que eu preciso que vocês compreendam lá da parte da descrição das consoantes? A classificação das consoantes, tá, gente? Então, eu dei até o exemplo aqui, ó. O fone P, qual é a classificação dele? É uma consoante o quê? Oclusiva, bilabial, surda. Eu preciso que vocês decorem, né, entre aspas, essa classificação dos segmentos consonantais. Agora, se na oclusiva faz X, na bilabial faz Y, a gente não precisa decorar. Mas a classificação eu preciso que vocês aí decorem nesse momento. Em relação às vogais, é mais ou menos quase o mesmo raciocínio das consoantes, tá? A gente não fica muito preso à decoreba aí da questão do aparelho fonador humano e tudo mais em relação às vogais, das partes fisiológicas, mas eu quero que vocês entendam que a gente utiliza aí a questão da língua, né, e os lábios para poder produzir as vogais. E que a gente tem posições aí, posições da língua, a questão dos lábios, tá bom? A gente tem 4 níveis de classificação aí, de descrição vocálica para realização dessas vogais. Aí eu também preciso que vocês saibam desses 4 níveis. Ok? Além disso, dentro das vogais, a gente tem umas situações aí mais específicas, né? Que são 2 pontos. A diferença entre ditongo, tritongo e hiato, que é importante a gente saber enquanto professor de português. E esse conteúdo tá na fonética e na fonologia de forma muito simples, igual você também estudou no ensino médio, tá? Desculpa, gente. Bom, além disso, eu gostaria que vocês também entendessem os articuladores secundários das vogais, tá? São 4 que a gente vai ver hoje, daqui a pouquinho. E também, assim como nas consoantes, a gente classifica, né? A P é oclusiva bilabial. Eu preciso que vocês classifiquem os segmentos vocálicos. Também temos um exercício hoje de revisão em que eu solicito essa classificação, né? Então, tanto a classificação das consoantes quanto a classificação das vogais que estão aqui na agenda da semana, tá no exercício de vocês, né? Como eu pedi, e obviamente na avaliação de vocês eu vou cobrar. Bom, transcrição fonética, vocês também, vamos voltar aqui no AVA, peraí. Na semana 6, vamos aqui, semana 6, eu coloquei para vocês uns textos muito básicos a respeito da transcrição fonética, tá? Por que básico? Porque não adianta trazer nenhum texto complexo para esse conteúdo, porque texto complexo não entra digamos assim, na parte da graduação, porque a transcrição fonética não é só aquilo que a gente imagina que, eu vou transcrever o som, tá? Os sons da língua. Eu até mencionei na videoaula que eu preparei para vocês que a transcrição fonética muitas vezes está intrinsecamente ligada a uma questão geográfica, dialetal, e dependendo da língua, eu vou dizer infringir, tá? Eu vou usar esse termo. Dependendo da língua, a gente infringe o alfabeto fonético internacional e cria um símbolo, cria um novo símbolo para descrever determinado som da língua. Então, essa parte de complexidade que eu menciono para vocês é exatamente isso que eu falei sobre questões dialetais, geográficas, etc., de variação linguística, mudança linguística, enfim. Tá? Então, textos de transcrição fonética no nosso nível da graduação, são esses mesmo que a gente geralmente utiliza, dizendo o que é uma transcrição fonética, e o texto mais importante de uma transcrição fonética, eu vou até abrir aqui, tá? Não tem jeito, é o alfabeto fonético internacional e os seus símbolos, tá? No nosso caso aqui,
eu não abri o Alfabeto Fonético Internacional, mas eu trouxe um arquivo que descreve os sons, né, a gama de sons que nós temos aí, com vários exemplos, tá? A videoaula que eu preparei para vocês tá bem legal, acredito que vocês tenham assistido, tá bem explicativa a respeito dos sons que nós temos no PB, né, no português brasileiro, tá? Eu precisei fazer essa parte 2 porque eu tentei editar o arquivo, deu errado, eu recortei, deu tudo errado, aí virou essa parte 1 e parte 2, mas dá para entender. Bom, vamos voltar aqui então. Então, transcrição fonética vai cair? Vai cair sim. Eu vou pedir para você fazer transcrição fonética. Olha, eu não vou dizer aqui se eu vou pedir para você fazer transcrição fonética, né? Se eu vou pedir, se não vou, se eu já vou te dar a transcrição e você vai analisar aquela transcrição. Eu não vou te falar, porque eu estaria também te dando já praticamente o caminho completo aí da sua avaliação. Mas vai cair. Vai cair de que forma a transcrição fonética? De duas formas. Ou eu peço, né, te dou uma palavra simples, nada assim monstruoso, uma palavra simples e peço para você fazer a transcrição. E, obviamente, eu te dou o recurso para você fazer isso dentro do Moodle, né? Para não dar erro aí de você escrever um símbolo e aparecer outro. Ou eu já te dou a transcrição fonética e peço para você analisar se aquilo está correto, se não está, justificar, algo nesse sentido, tá bom? Então, vai ser um ou outro caminho. Então, vai cair sim transcrição fonética, de forma simples, né? Como em qualquer outro curso cobraria, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso... Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada no chat. Aqui, boa noite, tem uma dúvida aqui. Vai ter questão discursiva para transcrever foneticamente as palavras? Me preocupo se vou conseguir fazer isso no computador. Acho que eu respondi, né, Isadora? Acabei de responder. Se tiver, eu vou te dar o recurso. Vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá? A questão de escutar, beleza, a gente já resolveu. Tá, vamos tocar o bonde aqui então. Vamos lá, semana 7 então é a nossa e semana 8 é a avaliação de vocês, que já está aqui no sistema, avaliação 1. E dia 30/9 vai acontecer a substitutiva para os alunos que justificarem, para os alunos que tiverem de acordo com o regulamento do IFES, tá? O ROD. Beleza. Bom, e essa avaliação, tá, vai ser aplicada pelos tutores presenciais. Eu sei que a maioria de vocês sabe disso, tá bom, gente? É porque eu tive alguns alunos que entraram agora, né, nesse semestre, pela primeira vez, tá? Então, é por isso que eu tô explicando, tá? Quem, de repente, alguém não tenha perdido essa explicação, tenha esquecido, algo nesse sentido, a avaliação vai ser no polo. Acho que vocês já devem ter tido essa informação direitinho, né? Mas vai ser no polo, aplicado pelos tutores presenciais, no tempo que o seu polo destinou para você, tá? Bom, é isso. Então, vamos lá, né? Para o nosso slide que eu preparei. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Lígia, boa noite. Priscila, Fineza, informar horários do polo. Lígia, eu não entendi esse fineza. Eu acho que você está pedindo para eu informar o horário de Santa Leopoldina das avaliações, é isso? Eu posso te falar agora. Vou abrir meu e-mail aqui. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui no meu celular mesmo. Bom, vamos ver. Deixa eu ver. Vaginal também. Pinheiro. Eu vou abrir um e-mail, porque eu mandei um e-mail, gente. Deixa eu contextualizar o que eu tô fazendo aqui, hein? Eu mandei
um e-mail para todos os tutores presenciais solicitando o horário das avaliações de vocês, confirmando, tá? Então, eu não tô aqui achando de Santa Leopoldina. Ninguém me respondeu de Santa Leopoldina. Deixa eu só confirmar aqui. Pinheiros, Vila Velha. Será que o Wesley é de Santa Leopoldina? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos aqui. Documentos. Onde tá? Graduação. Docs. Acho que é essa. Deixa eu confirmar aqui. Santa Leopoldina, Pinheiros. Bom, gente, olha só. Como a pessoa de Pinheiros me respondeu, provavelmente é o de Santa Leopoldina, quem me perguntou aí de Santa Leopoldina provavelmente vai ser de 7 às 9 horas, tá? Agora, com a tutora Sandrina, deixa eu ver aqui, quem é Lígia Tonoli. Eu queria saber o seguinte, Lígia, a Sandrina é a sua tutora presencial? Você sabe me informar? Porque eu não estou achando aqui o quadro dos tutores, senão eu fico perdendo muito tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Sandrina é de Pinheiros. Tá, beleza. Sandrina é de Pinheiros. Achei uma tabela aqui, deixa eu ver se no meu e-mail, tô esperando abrir. Aí eu respondo, peraí, com mais precisão. Deixa eu ver aqui. Santa Leopoldina, Wesley. Então é isso mesmo. Wesley é o tutor presencial de Santa Leopoldina. Wesley me respondeu, então vamos lá. Horário, para quem me perguntou de Santa Leopoldina, tá bom? Quarta-feira, a partir das 4 horas, e no sábado, dia 30, de 8 às 12, tá, gente? Então, assim, Isadora, a Sara é a tutora à distância, tá bom? No AVA, o que tem para vocês é os tutores à distância. Eu estou aqui vendo os tutores presenciais, que são aqueles que vão aplicar a prova de vocês semana que vem e que combinaram já os horários com a gestão pedagógica, tá? Então, o Wesley, que é o tutor presencial de Santa Leopoldina, ele me informou que a prova vai ser aplicada a partir das 4 horas, no caso, a avaliação 1, e no sábado, dia 30, de 8 às 12. Tá bom, gente? Para quem me perguntou de Santa Leopoldina. Mais alguém aqui me perguntou. Vargem Alta, né? Deixa eu olhar aqui. Fábio é o tutor presencial de Vargem Alta. Quarta-feira, a partir das 18 horas, tá, gente? De 18 às 10. E no sábado, para quem perder e tiver a justificativa, de 8 às 12. Só que, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui de gaiato, né? Passando aqui o horário para vocês e tudo mais. Mas eu sugiro, se alguém tiver dúvida, por favor, por gentileza, procure a informação diretamente com o seu tutor presencial, tá bom? Se você não souber quem é o tutor presencial, como aconteceu aqui, é normal, né? É muito nome pra gente decorar, pra saber. É difícil mesmo da gente ficar se preocupando com isso. Se ninguém souber, de repente, procura o seu tutor à distância no AVA, manda uma mensagem, ou também pode me mandar uma mensagem no AVA, que eu te passo a informação. Mas
sempre, gente, o mais certeiro mesmo é você conseguir falar com seu tutor presencial, tá bom? A Isadora até mencionou aqui, olha, que o professor informa sempre no grupo de WhatsApp, legal, tá? Porque às vezes aconteceu alguma coisa que não deu tempo de me avisar, e aí vai que eles mudaram o horário, adiantaram 1 hora, atrasaram 1 hora dessa prova. Ninguém me avisou por algum motivo, porque aí mudou em cima da hora, avisou vocês, mas aí alguém me pergunta e eu passo o horário errado, tá bom? Então, o mais certo é vocês perguntarem ao tutor presencial, porque eles têm a função de organizar esse horário e aplicar a prova, né? Ficar lá com vocês durante a avaliação, tá, gente? Mas, beleza. Vamos aqui no nosso slide, então. Mas, gente, qualquer coisa me pergunta, tá? Que eu também corro atrás aí pra vocês, da informação que vocês necessitarem, tá? Bom, vamos lá. Abri o slide, acredito que todo mundo tá vendo, né? Desculpa, gente, minha tosse aí, tá? Questão 1. A questão 1 do exercício de revisão de vocês foi uma questão básica que eu também já mencionei na nossa aula síncrona do mês passado, que foi a diferença entre as áreas fonética e fonologia, tá? Da linguística. E aí eu coloquei aqui para vocês, eu fiz um esboço no slide, na chave de correção em PDF, que eu vou liberar no final dessa aula no AVA de vocês, tem uma informação a mais, tem coisas a mais aí nessa questão 1, e no slide está um pouco mais resumido, beleza? Bom, o que é fonética, o que é fonologia? As duas áreas, elas vão estudar os sons da língua. Só que a diferença entre elas é a seguinte: na fonética, a gente tem um estudo mais sistemático, mais classificatório, tá? Dos sons da nossa língua. E como vocês viram, lembra? Da oclusiva, bilabial, o P, aquela consoante P, oclusiva, bilabial. Então, assim, a gente tem uma classificação, né, de ponto, modo, de articulação nas consoantes, nas vogais a gente vê a questão do arredondamento, da posição da língua. Então, essa parte classificatória, ela é estudada, ela é privilegiada pela área da fonética, tá? Além disso tudo, a fonética, a parte dessa classificação, no caso, para descrever os sons da língua, é do jeito que a gente pronuncia, do jeito que a gente escuta, tá? Então, quando a gente fala de uma transcrição fonética, a gente está pegando uma palavra e eu estou transcrevendo ela de acordo com o som que eu estou escutando. Então, se lá no Rio de Janeiro eu falo pasta, e aqui no Espírito Santo eu falo pasta, na fonética eu vou transcrever esse S de pasta e pasta do jeito que eu estou escutando. Então, vai ter um símbolo para o S, aqui que eu estou pronunciando no Espírito Santo, e vai ter um símbolo para esse S chiado do Rio de Janeiro, tá? Isso é fonética, tá? E o objeto de estudo é o fone, tá? Vamos ler a descrição aí do fone. O fone é uma unidade sonora da fala. Descrever os fones é considerar todos os sons que de fato ocorrem na fala, inclusive aqueles que estão envolvidos na variação da pronúncia das palavras, tá? Então, fonética, a gente parte de um estudo mais descritivo, no sentido classificatório, envolvendo o aparelho fonador humano, para no final chegar a descrever as diversas variações, as pronúncias dos sons da nossa língua ou de uma determinada língua, tá bom? A fonologia, por sua vez, ela também vai estudar, vai sistematizar os sons da língua, mas a fonologia, ela não vai se preocupar com essa ideia do pasta, tá? Em termos gerais, a fonologia, ela vai se interessar
por exemplo, eu falar bato com B de bola e pato com P de Priscila. Bato, pato. A fonologia, ela vai se interessar pelo valor contrastivo que tem o B e o P. Isso significa, quando eu falo bato e troco o B pelo P, eu estou mudando o significado daquela palavra, tá? Então, a fonologia, ela vai se interessar pela combinação dos sons, ok? Essa combinação vai ter regras, tá? Vai ter regras para essa combinação que vão formar as palavras, que é o que a gente mais estuda aí, né? Na língua, a todo momento, né? Digamos assim. Bom, e o objeto de estudo da fonologia é o fonema. O que é o fonema? Vamos ler aí. É uma unidade que possui valor contrastivo e é, portanto, capaz de distinguir significado. Por exemplo, P e o B dentro do contexto que eu propus para vocês, tá? O contexto que eu propus é bato versus pato, que você tem um valor contrastivo entre o B e o P, portanto, a gente está lidando com uma situação fonêmica. Agora, se eu falar, querer descrever o bato puramente, o que eu estou escutando aí? Estou escutando no bato B-A-T e o U, né? Em vez do O. Então, aí eu já estou lidando com uma situação de transcrição fonética, tá? Agora, olhar o bato versus o pato, estou trabalhando fonologia. Para a gente, dentro de uma transcrição, tá? Seja ela fonética, que é o que vocês aprenderam agora, seja ela fonêmica, que é o que vocês ainda verão nos próximos textos, a gente utiliza uma simbologia aí, tá? Então, lá na fonética, a gente tem esse símbolo aí que tá em vermelho, depois do fone, e no fonema, a gente, no caso, os colchetes, né? A gente usa os colchetes para representar o fone, e no fonema, a gente usa as barras, tá, pessoal? Interessante também, gente, aproveitando a questão 1, eu gostaria de só revisar uma situação que eu coloquei para vocês no meu slide, que eu gostaria que vocês não esquecessem, porque é muito importante, tá? Já que eu estou falando de símbolos. Bom, numa transcrição fonética, aí eu já estou extrapolando a questão 1, tá? Numa transcrição fonética, a gente Alguém tá querendo falar alguma coisa? Porque eu não tô vendo o chat, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tinha um áudio ligado. Não? Tá. Vou voltar ali pro slide, então. Depois eu volto no chat. Numa transcrição fonética, além dos colchetes, a gente utiliza mais algumas simbologias que vocês viram na minha aula, vocês viram no slide, né? Você tem o sinal icto, que vai ser colocado antes da sílaba tônica. Você tem o ponto, que vai indicar uma separação silábica. E eu mencionei para vocês na minha videoaula que a gente não precisa aqui, se eu solicitar uma transcrição fonética para vocês, utilizar o ponto e separar as sílabas. Agora, se porventura eu cobrar uma questão assim de transcrição fonética você fazer, se alguém colocar o ponto, tudo bem, fica a seu critério. Mas eu não estou aqui cobrando no nosso curso a separação silábica, tá? Questão 2. Gente, a questão 2, ela é simples, tá? Eu peço somente para você me descrever, os 3 sistemas que nós temos aí básicos do aparelho fonador humano, tá? O primeiro deles é o sistema respiratório, que por associação a gente já sabe o que significa. A função principal é a respiração. Então, para a gente produzir um som, a gente também parte de uma respiração. A respiração também delimita, né, os sons da nossa língua. Esse sistema respiratório, ele é formado pelos pulmões, pelos músculos pulmonares, pelos túbulos brônquios e pela traqueia, tá? Agora, se eu cobrar uma questão dessa na prova, obviamente que eu não vou aqui bancar, assim, uma professora muito doida e ficar te perguntando,
Os tubos brônquios fazem parte do sistema respiratório? A traqueia faz parte do sistema respiratório? Como eu disse no início da aula, a gente não... Isso aqui é básico, né? A gente até sabe que faz parte, mas assim, existem outros termos fisiológicos do nosso aparelho fonador humano que é mais difícil da gente decorar, né? Então, como eu disse na aula, a gente não fica preso nisso, porque há coisas muito mais específicas que giram em torno da fonética do que a parte do aparelho fonador humano. Mas não estou dizendo que não é importante saber. Como eu falei, vocês já fizeram uma atividade, leram os textos e conheceram os termos aí do aparelho fonador humano. O sistema fonatório e o sistema articulatório, tá, gente? Bom, todos os dois, eles vão constituir o que se chama de trato vocal, tá? Especificamente o sistema fonatório é o local onde a gente vai ter o processo de vozeamento, tá? A questão das cordas vocais, das pregas vocais, cordas vocais, elas estão localizadas no sistema fonatório, tá? Então, o vozeamento, o que é, como acontece o processo de vozeamento? É o modo como o ar passa acusticamente através da glote. Então, com ou sem vibração das cordas vocais, a gente vai ter sons vozeados ou desvozeados. Obviamente, com vibração a gente vai ter um vozeamento e sem vibração, esse ar vai passar e a gente vai ter um som desvozeado, tá bom? Tem uma questão sobre isso, né? Depois eu até exemplifico. Sistema articulatório é o local assim, é aquela parte mais, entre aspas, pesada da fonética, que é onde a gente faz aquelas classificações das consoantes em termos de ponto, modo de articulação. E é na parte das vogais, aquela situação de arredondamento dos lábios, posição da língua, tá? Então, o sistema articulatório, ele vai tratar dessa classificação, da descrição dos sons consonantais e vocálicos do nosso sistema. Vamos lá. O sistema articulatório é um local em que o movimento dos articuladores define as propriedades de cada som. E esses articuladores, vocês viram articuladores passivos, ativos, no material de estudo, que estão relacionados ao aparelho fonador humano. O sistema articulatório, ele funciona de maneira diferente para as vogais e para as consoantes. Claro, por isso que nós temos classificações diferentes. As vogais são produzidas por diferentes configurações assumidas pela posição da língua e pela questão dos lábios, tá? Língua e lábio, então, tá ligado à vogal. E as consoantes são produzidas pela interação entre os articuladores ativos e passivos em diferentes pontos e modos de articulação, tá? E aí aquela parte de oclusiva, bilabial, surda, oclusiva, bilabial, sonora e tudo mais, ela faz parte do trato vocal, que por sua vez está ligada ao sistema articulatório e o sistema fonatório e, obviamente, também, no final das contas, sempre com a nossa respiração, né? Bom, na avaliação de vocês, o que eu preciso que vocês saibam é o que está aí no slide. Se eu cobrar uma questão dessa, tá? Se eu cobrar, vai ter algo relacionado ao que está nesse slide aí. Questão 3. Eu pergunto para vocês, então, a diferença entre sons vozeados e sons não vozeados, né? Os surdos, sons surdos, e coloco para vocês aí a definição. Sons sonoros ou vozeados são aqueles produzidos quando as cordas vocais, as pregas vocais estão em vibração, ou seja, quando elas estão aproximadas e o ar que passa pela laringe força a abertura dessas pregas, promovendo essa vibração no movimento de abertura e fechamento das pregas, tá? Eu coloquei uma consoante vozeada para vocês, o G, aí, tá? Gato, G, esse G aí que se pronuncia G, tá? Ele é
uma consoante, um segmento consonantal vozeado. Os sons surdos ou não vozeados são aqueles gerados quando as pregas vocais, as cordas vocais estão afastadas e não há nenhuma vibração delas, tá? Então não há assim, um impedimento nenhum para passagem de ar pela laringe. Esse ar passa e aí a gente pronuncia o P, tá? P é uma consoante não vozeada, tá? Deixa eu ver aqui o chat, que o negócio tá apitando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa, se eu tô indo rápido demais. Deixa eu ver aqui. Tem muita mensagem, né? Ah, tá. Vocês colocaram os horários aqui. Beleza. Está cortando o som. Possivelmente pode ser minha internet, né? Mais polos aqui, mais horário. Mais aqui cortando o áudio. Tá normal pra mim. Ah, de repente, Mônica, pode ser que seja... Pode ser a minha internet que oscilou aqui, ou de repente pode ser até a sua, né? Pode ser também. O Manasses Souza levantou a mão. Não sei se ele quer falar, se levantou há muito tempo e eu não vi, me desculpa. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Ah, não, Manasses, tá bom, beleza. É porque ficou aqui, tá, eu vi, mas aí tá jóia. Ah, tá bom. Obrigada, Manasses. Valeu. Vamos voltar aqui. Pessoal, então vamos voltar nessa questão 3, tá? Deixa eu... nem vou ampliar, não. Vou deixar assim mesmo. Voltando aqui na questão... Não, deixa eu ampliar esse negócio. Da gastura. Então, na questão 3, eu posso perguntar alguma coisa também sobre vozeamento ou desvozeamento, sons surdos na avaliação? Posso. E se eu perguntar o que é importante a gente saber? É importante a gente saber essa parte que está em vermelho, de vibração ou não, tá? É bem tranquilo da gente também distinguir, saber quando o som, quando acontece uma vibração, quando não, quando o som passa. É só você treinar, pensa aí nas suas consoantes, faz o exercício, tipo, você com você mesmo, sabe? Sei lá, um monólogo, algo do tipo, começa a falar assim, igual pato, olha o pá, olha esse pá, olha esse P de pato, né? Agora faz o B de bola, fala em voz alta o pá e o bá, né? Essas duas sílabas. Observe que o pá, você tem uma coisa mais, vou falar grosso modo aqui, tá, gente? Uma pronúncia mais, digamos assim, o ar passa, sabe? Pá, o ar vai, assim, uma coisa mais sem obstáculo, sabe? Já o B de bato, parece que o som tá mais assim, uma coisa mais fechada, parece que tem um obstáculo aí dentro da gente que tá fazendo com que esse som vibre, né? Que esse som seja vozeado, tá? Então é bacana você fazer isso quando a gente está nas aulas assim, de fonética e fonologia. É olhar mesmo para as consoantes, pensar em sílabas, ficar assim no som alto aí pronunciando e sentindo isso, você sentindo, tá? Não é só eu falando numa videoaula ou você lendo um texto com exemplo, é você mesmo tentando sentir quando esse som é vozeado, quando não é vozeado, tá bom? Questão 4, vamos lá. A questão 4 eu tirei do livro da Thaís Cristófaro, que é um livro basicão do curso de vocês. O livro está praticamente do começo ao fim, como textos aí selecionados para vocês, tá bom? Quando ele não está em primeiro lugar, assim, eu coloco ele em segundo, ou escrevo tipo assim, texto extra, tá? Quando ele é muito grande e tal, eu acabo colocando texto extra. Acho que em fonêmica eu fiz isso mais para frente, mas beleza. Então eu deixei para vocês na chave de correção em PDF e aqui no slide a tabela com o gabarito desse livro, tá? O gabarito lá. Então vamos lá, para você corrigir aí no seu exercício. As consoantes P, B, T, D, K, G, o modo de articulação que eu perguntei são as oclusivas. O Tchê e o G são africadas, F, V, S, Z, X, G,
esse R, essas variações de R que tem aí, a gente tem as fricativas, tá? O M, o N, o NH são as nasais, tá? Os R's aí, que a gente tem o TEP, a variação do TEP, tá? O retroflexo e tudo mais, você tem esses três aí. Deixa eu tentar marcar, não dá para eu marcar com... dá para eu conseguir mostrar com o mouse, né? Olha, eu vou tentar circular aqui com o cursor do mouse, mais ou menos. Esses três aqui, TEP, vibrante, retroflexa, que a gente chama o conjunto dos róticos da língua portuguesa, tá? Os róticos, é assim que a gente chama na área de pesquisa sobre o R, tá? E o final aí, que são as laterais, o L, LH e suas variações, tá, gente? As laterais. Bem tranquilo esse 4, né? Era meio que um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês também fizeram uma atividade valendo nota, atividade 2, muito parecida com isso daí. A questão 5 também é muito tranquila, porque é meio que um Ctrl+C, Ctrl+V também do material de vocês. A questão 5 eu também tirei do material da Thaís Cristófaro, tá? E eu preciso, gente, eu falei no começo da aula, eu preciso que vocês conheçam as classificações, sim, dos símbolos fonéticos, tá? Eu vou cobrar isso daí, tá? Não vou dizer como eu vou cobrar, porque também, como eu disse, não vou aqui também falar do jeito que eu tô cobrando, mas eu tô dando várias dicas do que vai cair, do que não vai cair na avaliação de vocês, tá? Então, o P é uma oclusiva bilabial desvozeada, o M, nasal bilabial vozeada, o X, fricativa alvéolo palatal desvozeada, esse lambda aí, né? Uma lateral palatal vozeada, V, fricativa lábio-dental. Eu vou seguindo, então, aqui a categoria do segmento, tá? Já tô seguindo, né? Viajei aqui Bom, o V de vaca, fricativa lábio-dental vozeada. Esse TEP, esse R, vibrante, TEP alveolar, ou também chamado de dental vozeado. O NH, nasal palatal vozeado. O S, fricativa alveolar, ou também chamada de dental desvozeada. Esse G, fricativa alveolo-palatal vozeada. F, fricativa lábio-dental desvozeada. G, oclusiva velar vozeada. N, nasal alveolar, ou também chamada de dental vozeada. K, oclusiva velar desvozeada. G, a fricativa alvéolo-palatal vozeada. E o Z, fricativa alvéolo vozeada. Detalhe que não tem todas as consoantes aqui, né? Vou dar um exemplo aqui. Perdão, não é consoante assim também, né? Não tem todos os símbolos aqui, por exemplo, Tchê, né? Que é a mistura do T com esse S alvéolo palatal, que é essa fricativa alvéolo palatal. Tchê, de tia, por exemplo, não tá aqui, tá? Então, cuidado, gente. Não dá para decorar. Eu não tô falando para você decorar somente o que tá aqui na questão 5, tá? Você tem lá no material os símbolos completos, tá? Completos, tem mais do que isso daqui para você decorar. Por exemplo, como eu disse, o Tchê, que é o TS, tá bom? Esse Tchê, tá bom? Para decorar também. Aí é só você ir lá no material, vamos lá. Vou mostrar para vocês, é importante, né? Eu mostrar isso daqui pra gente também não se perder, já que o conteúdo, ele tem essa parte de decoreba. Infelizmente, gente, eu não gosto de falar isso, mas infelizmente esse conteúdo, ele tem essas partes decoreba. Deixa eu mostrar isso da Isabel, que tá mais claro. Aqui, ó. Cadê? Tá lá pra... Não, tá embaixo. Aqui, gente, ó, a tabela completa, tá vendo? Ó o Tchê aqui, ó. Tá? A tabela completa tá aqui, pra você dar essa olhadinha, analisada. Deixa eu aproveitar que eu minimizei e mudei aqui o negócio. Deixa eu ver o chat, ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Beleza. Por enquanto ainda não, né? Vamos continuar.
Questão 6. Gente, questão 6, eu estou perguntando algo básico, né? Bem de boa aí. Quais são os traços, parâmetros dos segmentos vocálicos? Como que essas vogais são classificadas? Já que as consoantes, vamos voltar aqui, tem essa gama aí, esse monte de classificação. E as vogais, como elas são classificadas? Elas são classificadas, como eu já disse, acho que umas 3 vezes aqui, de forma articulatória, de acordo com o posicionamento da língua e dos lábios. E assim a gente define as características articulatórias das vogais, como está em vermelho. Altura, avanço ou recuo da língua, então a altura da língua, avanço ou recuo da língua, arredondamento dos lábios e véu palatino. Com base nisso, nós temos aqui a classificação das nossas, do básico, do geral, que eu quero de vocês. Se eu falar de vogal, né, assim, deixa eu tentar melhorar aqui a minha fala. Eu vou estar cobrando esse daqui, olha, deixa eu mostrar que é melhor, né? Acho que nesse material tem, não, aqui não, peraí. Cadê? Vogais, vamos abrir lá pra gente também não se perder. Texto, porque fiz só um exercício. Semana 5, eu acho, 6, 5. Ai, meu Deus, cadê? 4, segmento vocal. Isabel Tomé Seara. Vamos ver aqui. Acho que tá no final. Tá no final. Ah, tá aqui, olha. Aqui, gente, tá vendo? Tá no final do material da Isabel Seara, a classificação básica geral do nosso quadro de vogais, tá? Eu vou cobrar isso daqui, eu vou perguntar alguma coisa sobre esse quadro, eu vou cobrar. Lembrando que eu vou voltar aqui, olha, na nossa agenda da semana. Observe que essa página 45, eu acredito que eu coloquei aqui, ó, vogais. Olha aqui na parte do conteúdo da avaliação. Classificar as vogais, somente página 46 do material da Isabel Seara, tá? Preciso que você saiba, decore essa classificação. Então, vamos lá na página 46. Essa aqui, né? 45 e 46. Era para eu ter botado aqui 45 e 46, né? Depois eu vou até acertar para ninguém se confundir. Mas é página 45 e 46. A classificação completa das vogais do PB, tá? Do português brasileiro. Aqui no nosso exercício, eu não coloquei a classificação completa, obviamente, né? Eu apenas coloquei o que eu queria colocar. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá. Vamos lá, esse E fechado aqui, E e E, tá vendo como eu pronunciei? E, vogal oral média alta anterior não arredondada. Vogal oral média baixa anterior não arredondada. Observem que o que muda aqui tá vendo? Alta, baixa. A gente observa o posicionamento da língua. Já pararam para falar? Fala aí perto na sua casa, ó. Observe como a língua fica alta e depois fica baixa. Você fazendo É assim mesmo, tá, gente? A, vogal oral central não arredondada. Central, A. Olha como a sua língua fica meio central, digamos assim, né? A boca não arredondada, fica tudo um negócio aí bem centralizado. Aí eu perguntei para vocês desse U com esse tio, né? Então U é uma vogal alta posterior arredondada, só que também classificada como nasal, porque tem um processo de nasalização aí indicado pelo sinal tio, tá? Então é uma vogal nasal alta posterior arredondada. U. Olha os lábios quando você fala, apesar que tem um aí, né? Um tipo UM, né? Mas fala U aí com você mesmo. Olha como os lábios ficam arredondados. E vogal oral alta anterior não arredondada. E o EM, tá? EM, porque também tem uma nasalidade, um processo de nasalização aí, com tilde em cima desse E. Vogal nasal
média, alta, anterior. Ai, meu Deus, desculpa. Peraí, gente, deixa eu... Vogal, média, alta, anterior, não arredondada, tá? Bom, observem, agora eu quero que vocês observem só uma coisa. Por exemplo, olhem os extremos aí. Olhem o E lá em cima e olha esse E com tio, que é esse som nasal. Observem que na classificação, a única diferença entre eles é a parte do nome nasal, o termo nasal que eu incluí por conta do sinal do tio. Então, não se assustem, tá? Quando vocês verem um monte de classificação para vogais, quando a gente une as vogais nasais, é só você tirar o nasal que você vai ver que todas têm a mesma classificação. Agora, se tem um tio em cima, a gente inclui a palavra nasal para marcar esse som, essa pronúncia nasal aí, beleza? Questão 8. Deixa eu só dar uma olhada no chat, ver se tem alguma coisa aqui. Não? Beleza. Questão 8. Beleza, né, gente? Na 7. Eu posso te perguntar, por exemplo, qual a classificação da vogal A? Do jeito que tá aí, ó, com esse símbolo aí, esse fone, aí esse A. Aí você vai me responder: vogal, oral, baixa, central, não arredondada. Pode ser que eu te dê dicas. Quem sabe eu posso ter dado dicas? Com certeza, né, gente? Eu vou dar... não vou deixar uma coisa tão seca, né? Eu vou facilitar de alguma forma, nem que a questão seja de um jeito diferente aí para vocês não se perderem tanto, porque também ninguém merece, né? Pensa, nossa, professora, você é doida, tá mandando eu decorar toda a classificação da consoante da vogal para prova. De repente, né, eu facilite também. Não sou tão doida assim. Na hora da prova vocês vão ver que eu não sou tão doida assim. Bom, gente, eu privilegiei na questão 8 e também na avaliação de vocês algo relacionado à parte dos segmentos vocálicos de propriedades secundárias articulatórias, tá? Então, nos segmentos vocálicos, nós temos algumas outras classificações, outros processos, tá? Articulatórios, outros não, nós temos determinados processos que vão envolver, por exemplo, a nasalização das vogais, tá? Então, é muito importante compreender a diferença entre cada um desses processos aí, dessas propriedades articulatórias secundárias dos segmentos vocálicos. O primeiro aí é o segmento é a propriedade de duração. O que é a duração? Vamos lá, eu vou ler aqui, mas eu também quero mostrar uma coisa para vocês. É uma medida relativa, uma medida. Você pode associar o nome ao conceito, tá? Duração. A duração de uma vogal. Esse termo duração, ele extrapola os segmentos vocálicos, tá? A gente pode analisar a duração de uma sílaba, a gente pode analisar a duração até de uma consoante, tá? A gente pode fazer tudo isso, mas geralmente a gente analisa a duração da vogal. É uma medida relativa, podendo ser usada para fins comparativos. Os diacríticos empregados para marcar a duração são esses 3 símbolos aí. Assim, vogais longas, ou seja, com tempo de duração maior, por exemplo, A, são representadas como A e esse símbolo que está aí, desse jeito que está aí, tá? Vogais com uma duração média, então, em vez de eu falar um A prolongado, falar um A, pegar esse, vamos supor que esse A prolongado durou 10 segundos, e depois eu falo um outro A que dura 5 segundos, e falo um outro A que dura 1 segundo, são exemplos de vogal longa, média e breve. É só você associar essa ideia de duração mesmo, de tempo, de duração, tá bom? E os símbolos para a gente representar cada uma desses 3 tipos de duração, são esses que estão aí, os diacríticos que estão aí entre colchetes, tá? Como vocês estão vendo aí na terceira linha, tá? Deixa eu pegar o cursor do mouse também, ó. Esses 3 aqui.
Na prova de... deixa eu só terminar. Qualquer vogal pode apresentar essa propriedade. Esses símbolos só devem ser usados quando, de fato, tal característica for relevante para a língua. Gente, na prova de vocês, eu não vou cobrar essa parte aí de simbologia, sabe? Se eu perguntar alguma coisa sobre duração, eu vou querer apenas que vocês me façam, me digam o que é a duração, tá? Somente isso. Tanto que o próprio texto, no próprio material de vocês, diz que esses símbolos, essa parte de duração, só é usado quando a gente achar que for relevante. E quando que é relevante? Em pesquisas, que você detectar uma diferença de traços aí entre segmentos vocálicos, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu já até abri aqui, quer dizer, abri não, vou abrir de novo. Eu abri e fechei sem querer. Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu quero mostrar para vocês um espectrograma de um programa computacional, deixa eu achar um negócio aqui, de um programa computacional que mede consoante, vogal, sílaba, mede as ondas sonoras, os sons que nós produzimos. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu pegar em PDF. Deixa eu ver. Só não sei a página. Eu abri esse negócio, depois eu fechei. Eu consigo achar fácil, assim, só de olhar, porque é um negócio meio esquisito. Eu acho que tá pra cá. Achei. Deixa eu pegar um qualquer aqui. Deixa eu ver se tem tudo que eu preciso. Pior que tem. Esse aqui, ó. O espectrograma. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais aqui. Do jeito que... Tá, tem. Olha, esse aqui é um espectrograma de um programa computacional chamado PRAAT. Deixa eu digitar no Google só para vocês verem, para quem se interessar. PRAAT, ó. Tá vendo? Esse programa aqui. Eu não lembro onde que dá para baixar, deixa eu ver se é esse. É esse aqui, ó, o site. Eu vou mostrar, porque de repente alguém se interessa. Esse programa computacional, quando você joga um arquivo de áudio nele, ele pega o seu arquivo de áudio e transforma em ondas sonoras. Ele lê a grosso modo, tá? Eu tô falando aqui a grosso modo. Ele lê a onda sonora, aquele áudio que você colocou, tá? Então, deixa eu tirar dessa imagem e colocar esse aqui, que é de imagem de cima. Eu que criei os negócios aqui para explicar. Mas aqui embaixo, deixa eu pegar um espectrograma mais bonitinho. Deixa eu ver no Paraná. Deixa eu ver. Esse aqui tá legal. Olha esse espectrograma aqui. Então, eu tinha um arquivo de áudio que era assim, ó. Paloma mora no Paraná. Tá? Provavelmente era uma assertiva. Deixa eu ver aqui. Paraná? Paloma mora no Paraná? Paraná, descendo. Isso. Esse enunciado aqui não era uma interrogativa. Era uma afirmativa, tá? Então, Paloma mora no Paraná. Não estranhe porque eu fiquei na dúvida aqui, é porque a gente não coloca aqui o sinal não, tipo um ponto para dizer que é uma afirmação ou a interrogação para dizer que era o sinal de interrogação para dizer que era uma pergunta, tá? Você tem que analisar de acordo com o espectrograma aqui. Geralmente, nas interrogativas, o final de uma fala, de um enunciado, ele é ascendente, tá vendo? Essa curva não cai, ela é ascendente. Então, quando é ascendente, geralmente tem interrogativo. Mas voltando aqui ao espectrograma. Esse espectrograma, por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque eu tô falando de duração de vogal. Como que eu vou medir a duração de uma vogal? Eu vou, tipo assim, gravar você falando e tentar no meu gravador ver quanto tempo você falou o A? Não. Você joga no PRAAT que te leva a essa onda sonora, e dentro desse PRAAT a gente consegue medir a frequência fundamental da onda sonora, a gente consegue medir o tempo de duração de cada sílaba, de cada consoante, de cada vogal.
A grosso modo também, porque às vezes uma consoante e vogal tá muito difícil de você picotar, tá? Então, geralmente, assim, igual no meu trabalho, eu trabalho por sílabas, tá? Eu não trabalho medindo vogal, consoante, nada disso. Então, olhem aqui para o Paraná. Olha como que o Paraná foi pronunciado. Olha o pá, olha o rá e depois olha o na, tá? Aparentemente, talvez vocês estão imaginando aqui figuras muito próximas, né? Esse pá, esse rá, esse na, mas não, tá? Quando a gente faz um zoom, não aqui nesse PDF, mas no espectrograma mesmo, a gente faz um zoom, você consegue enxergar o desenho de cada sílaba, sabe? Você consegue distinguir qual que é dentro de uma sílaba, qual que é uma consoante, qual que é uma vogal. Você consegue, dentro desse espectrograma, depois com muita prática, sem fazer isso que eu fiz embaixo, Paloma mora no Paraná, sem fazer essa separação, não tem? Com muita prática, só de olhar essa parte aqui, ó, deixa eu abaixar para tentar vocês visualizarem. Ó, só de olhar essa parte aqui, do jeito que tá aqui, tá vendo? Você consegue mais ou menos descobrir qual é o enunciado que tá aqui por trás, mas assim, com muita prática, tá? Porque tem algumas dicas, assim, também, por exemplo, P é uma consoante muito explosiva, né? Então, ela tem, no espectrograma, ela parece uma bomba, sabe? Então, assim, a gente vai decorando alguns macetes e vai descobrindo as coisas, tá? Então, assim, a gente consegue ver a duração do segmento vocálico, a gente consegue ver a duração de uma sílaba, a gente consegue ver a duração de um pedaço, sei lá, se eu quero ver só o Pará do Paraná, ou se eu quero ver só a tônica, nossa, qual é o tempo de duração da tônica? Eu consigo ver no espectrograma, tá? Ele analisa isso. Além da duração, tá? E da frequência fundamental da onda sonora, desses picos aí da onda sonora que vocês estão vendo aqui, olha, a gente também pode analisar nesse PRAT, nesse espectrograma, a intensidade das nossas consoantes, vogais e, consequentemente, sílabas, tá? Gente, tudo isso que eu falei são estudos da fonética e também, depois, atrelados à fonologia, que vão fazer, sabe o quê? Vão trabalhar as diferenças dialetais da nossa língua portuguesa. No meu caso, aqui na minha tese, sabe o que eu estou pesquisando? Eu estou tentando descobrir, no Espírito Santo, se nós temos um dialeto no nível entoacional, no nível das ondas sonoras. Porque não falam que o capixaba não tem um dialeto próprio, além do léxico, né, que é o verbo pocar, falam que a gente é parecido com o mineiro, aquela coisa toda, nossa pronúncia é parecida com o mineiro, a gente fala cantando, sabe essas expressões que a gente escuta do capixaba? Pois é, o último nível de análise em termos dialetais, essa coisa toda de variação linguística e tudo mais, tá aqui na entoação, tá no nível entoacional, que aí você analisa as ondas sonoras. Eu fiz isso, entendeu? Eu analisei através de assertivas e interrogativas, que é onde a gente tem os traços contrastivos para delimitar dialeto e tudo mais, tá bom? O resultado, depois, se vocês quiserem, confira aí nas conclusões da minha tese. Aí na conclusão, pode ler a conclusão que dá para achar. Deixa eu ver aqui, voltando aqui no slide. Vamos lá, então. O desvozeamento. O que é o desvozeamento? Gente, normalmente, deixa eu ampliar esse negócio aqui. Normalmente, as vogais são segmentos vozeados, ou seja, em sua articulação, as pregas vocais elas vão vibrar, tá? Muita gente acha que não. Quando eu falo a, acha que e. Tem gente que acha que não é um som vozeado, mas é só você falar. Não tem erro você falar, se você botar a mão aqui na sua garganta, sabe, no seu pescoço, a grosso modo também falando, você vai sentir uma vibração. Então, você meio que está provando aí que essas vogais são, de fato, vozeadas, tá? Então, o desvozeamento, se eu cobrar, te perguntar
Descreva o processo de desvozeamento como propriedade articulatória secundária do segmento vocálico. Aí você vai me responder basicamente isso daí, que as vogais são segmentos vozeados, ou seja, que quando as cordas vocais, as pregas vocais vão vibrar. No entanto, esses segmentos podem ser produzidos sem essa vibração, ocorrendo assim o desvozeamento. E quando é que isso acontece? Acontece no que está em vermelho, que é quando a gente tem uma vogal em posição átona final de palavra, com sons, geralmente também o vizinho, né? Geralmente o vizinho dessa vogal, ele é um som vozeado, que ele é um som desvozeado que vai meio que passar essa característica para a vogal, tá? Então, o P, que é um som desvozeado, olha o papo, esse U final, na posição átona final, junto com seu vizinho P, desvozeado, assumiu um posicionamento de desvozeamento. Então, papo, 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 assim, aparentemente, né, você observa que você tem um U final aí, dependendo da sua pronúncia, tá, gente? Porque dependendo da pronúncia, eu consigo falar papo também vibrando as cordas vocais no final. Tudo depende da pronúncia, tá? Mas dá pra gente também fazer. Existem pronúncias com esse U aí, com esse P, com esse papo, sem o vozeamento, tá? Então, o que eu quero? Resumindo e organizando a nossa vida. Se eu perguntar o que é o desvozeamento como processo secundário, você me responde que as vogais são sons vozeados em sua essência, mas que também podem assumir um grau de desvozeamento. Não precisa mostrar qual é a simbologia para esse desvozeamento, não, tá? E nem exemplificar. Eu não vou cobrar exemplos aí dos processos secundários, tá? Eu vou, de repente, cobrar essa parte se cair, eu vou cobrar essa parte de definição, conceito e tudo mais. A nasalização é tranquila, né, gente? A nasalização é quando, então, uma vogal, ela vai assumir esse som nasal, né? São as vogais nasais. O que são essas vogais nasais? Elas vão ocorrer com o abaixamento do véu do palato, deixando o fluxo de ar sair por duas cavidades, a oral e a nasal. Temos vogais que são nasalizadas em função também de contextos vizinhos, tá? Então, aqui embaixo, cama, olha o final desse parágrafo aqui que eu deixei para vocês. Cama. Quando eu falo cama, quando eu leio, quando eu pronuncio cama, eu não estou falando assim, ó, cama, cama. Eu estou falando cama, né? Cama. Então, esse esse A do K, desse K-A, esse A está assumindo um traço nasal do M, do seu vizinho, tá? Mesmo que estejam em sílabas diferentes, na hora da pronúncia, esse A vai assumir esse traço nasal do vizinho, tá? Então, temos vogais que em sua essência são nasais, por conta do ar que sai pelas cavidades, e outras que vão ser nasalizadas de acordo com o contexto vizinho, tá? Então, resumir esse parágrafozinho aqui. Resumindo esse parágrafozinho, você obtém a resposta caso eu te pergunte sobre o processo de nasalização na avaliação, tá? De todos esses processos, que vocês estão vendo que tem vários símbolos para a gente simbolizar, né, ilustrar aquele processo secundário, eu acho assim, eu posso afirmar que o mais importante, assim, o que tá no topo, digamos, se fosse escolher é o til, né? O til, a gente precisa desse til na transcrição fonética. Aí vamos voltar no anterior. Eu não preciso desse sinalzinho aí, essa bolinha que está no final do U, abaixo do U, numa transcrição fonética. A gente não vai precisar aqui na nossa transcrição fonética, se agora, em termos de pesquisa, como eu disse para vocês, a gente, de repente, precise para descrever algum traço aí dialetal. Agora, o til na nasalização é muito importante, né? Não tem por onde correr, a gente precisa desse til, tá? Tensão, o que é tensão, gente? Tensão é o mais fácil de todos, a gente usa
uma força muscular para poder fazer uma pronúncia. E de acordo com a tonicidade da sílaba, gente, qual é a tonicidade, né? São as sílabas átonas ou as sílabas tônicas que a gente vai usar mais força para pronunciar, né? No caso, especificamente as vogais átonas ou as tônicas. Claro que vai ser as tônicas, né? Essa parte mais forte, vamos falar também a grosso modo, essa parte mais forte da palavra ali, que a gente lê, que a gente pronuncia, essa tonicidade, né? Dessa sílaba, dessa vogal tônica, a gente vai ter uma tensão muscular maior esforço dos nossos músculos, tá? Então, as vogais átonas são consideradas uma tensão frouxa, segmentos frouxos, e as vogais tônicas são segmentos que são com maior esforço muscular, tá bom? Então, também resumir isso daí, que já está mais que resumido, você também acerta a questão na prova se eu cobrar de vocês. Não precisa exemplificar, tá bom? O exemplo aí também tá bem claro, né? Mas na avaliação eu não solicito isso. Tá, vamos na parte dos ditongos. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, alguma coisa. Vai ficar gravada, tá, gente? Já passou do nosso horário, mas eu vou continuar, porque eu tenho que ir até o fim, tá? Então, se alguém tá cansado, tem outras tarefas para fazer, né? Ainda hoje, né? Porque todo mundo trabalha, né? Muita gente trabalha, cuida de casa também, enfim, tem suas tarefas pessoais. Eu vou gravar a aula, tá? E vou deixar no AVA. E é muito importante você assistir até o fim. Já tá acabando também, já tá na 9. Bom, gente, a questão 9 eu tô perguntando para vocês a diferença entre ditongo, tritongo e hiato. Então, é tranquilo, né? Essa diferença, eu acho que vocês compreenderam muito bem. Para você entender ditongo, você também precisa saber das semivogais, ou também chamadas de glides, da língua portuguesa. Tá? Nos livros didáticos a gente vê mais a palavra semivogal. Ditongos são encontros vocálicos, são 2 segmentos vocálicos, né, que a gente tem, e dentro desses 2 segmentos vocálicos, a gente tem uma estrutura, né, que eu coloquei aqui, ó, em tópico para você. A gente pode ter uma estrutura em que teremos uma vogal e uma semivogal, que vai se chamar de ditongo decrescente, porque começa da maior para menor. Geralmente a vogal tem uma expressão, uma pronúncia mais forte, e a semivogal um pouco mais fraca, tá? E aí a gente tem essa ideia de forte que vai pro fraco. Aí você tem uma situação de ditongo decrescente, e a semivogal para vogal... Perdão, gente, peraí. Vamos lá, deixa eu melhorar aqui minha explicação, né? Que eu falei... não, é isso mesmo, tá certo. É porque geralmente eu começo a explicar com crescente. E no crescente, vou terminar aqui a explicação. No crescente você tem esse fraco para o forte, né? Semivogal para vogal. Ok, vocês entenderam, né? Do forte para o fraco e do fraco para o forte. Ok, decrescente, crescente. Eu posso perguntar isso na avaliação? Claro, eu posso te perguntar o que é um ditongo, o que é um ditongo crescente, o que é um ditongo decrescente. Então, o conceito tá aqui bonitinho para vocês, tá? Geralmente, no caso, geralmente não, né? A gente tem na língua portuguesa a classificação de que a vogal I e a vogal U são consideradas semivogais, tá? São pronunciadas aí com uma tensão muscular mais frouxa, então elas são consideradas semivogais, ou também chamadas de glides, na língua portuguesa, né? Quando acompanhadas de vogal, né? Então, sei lá, a gente tem um I e um A, então esse I vai ser, em sua essência, uma semivogal, e o A uma vogal, tá? Então, toda vez que tiver um I, um acompanhado aí de outras vogais, a gente tem uma situação de semivogal com vogal, ou vice-versa, dependendo da ordem aí. Os tritongos são tranquilos, né? São 3 segmentos vocálicos,
E o hiato eu também acredito que seja tranquilo para vocês, que é quando a gente também tem 2 segmentos vocálicos, mas que estão em sílabas diferentes, a gente separa, né? É aquele famoso saúde, fica SA de um lado, o U separado, o DE do outro. Então, sair, baú, também são exemplos de hiato, tá? Vou perguntar, posso, claro, perguntar para vocês sobre o conceito desses 3 casos, tá? Na língua portuguesa, sendo um deles o ditongo, tendo subcasos, digamos assim, que são a questão do ditongo crescente e do ditongo decrescente. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente ir para a transcrição fonética. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada. Questão 10. Olhar a tabela. Bom, deixa eu ver o que eu escrevi aqui para não esquecer. Não cobrarei na transcrição fonética você marcar se é uma palavra. Beleza. Vamos lá. Eu vou lá na chave de correção que eu preparei para vocês. Já tá até... Não, tá aberta não. Isso aqui é da minha tese. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, a minha chave de correção é dos exercícios de hoje, tá? Então, a questão 1 tá aqui, bonitinha. Se você não quiser ler tudo isso, pode ler o slide que dá certo do mesmo jeito. A questão 2 tá no slide. Foi Ctrl+C, Ctrl+V aqui, desse vermelho, botei no slide, bonitinho. Só um que eu não coloquei porque é muito grande, aí eu resumi, tá? A 3 tá lá bonitinho. A 4 vocês viram que eu coloquei, né? O gabarito lá da Thais Cristófaro. Questão 5, o gabarito tá aqui. Questão 6 também. Questão 7, gabarito. Questão 8 tá lá bonitinho também. Questão 9, a gente acabou de falar. E a 10 é uma brincadeira com transcrição fonética, tá? Vamos lá. Transcrição fonética, para quem chegou depois, eu vou só repetir aqui em alguns segundos. Como que vai cair na prova? De 2 formas. Ou eu vou pedir para você fazer uma transcrição fonética e vou te dar todos os recursos para você não ter nenhum problema de formatação do símbolo fonético. Não se preocupe quanto a isso. Ou eu vou te dar já a transcrição fonética e pedir para você ver se está certo, se está errado, analisar aquela situação que eu te dei, tá bom? Bom, dentro da transcrição fonética é muito importante você lembrar que sempre essa transcrição fonética, ela virá entre entre colchetes, né? Os fones virão entre colchetes. Além disso, nós vamos ter o diacrítico. Deixa eu aumentar o negócio aqui. Esse icto, esse símbolo icto aqui, ó, vocês estão vendo? Estou tentando marcar aqui com o cursor do mouse. Que ele vai marcar a sílaba tônica aí da sua palavra ou aquela sílaba acentuada, digamos assim, né? Então, olha para a palavra variável. Então, provavelmente não, na transcrição fonética eu tenho que marcar esse icto antes desse som A aí que está acentuado. Agora, e no ainda, né? Qual é? Não ainda, deixa eu ver um melhor aqui. Para o mais, o próprio mais. Mas bem que o mais é monossílabo, né? Deixa eu ver aqui. Não, monossílabo não, mas não é isso que eu quero. Hierarquia. Pode ser, hierarquia. Nota tudo aqui, né? Que eu tô cansada, mas vamos lá. Hierarquia. O hierarquia não tem acento, mas você sabe que a sílaba mais forte é esse aqui do que, antes desse kia, né? Então, a gente vem e coloca o icto para marcar a tonicidade da sílaba, né? A sílaba tônica, no caso. Gente, antes de eu falar aqui sobre a transcrição fonética, deixa eu falar só uma coisinha aqui, uma observação que eu botei no slide. Na avaliação de vocês, eu não vou cobrar de vocês essa descrição. Se, por exemplo, o mais é um ditongo crescente, decrescente, se é um hiato, se é um tritongo. Por que que eu cobrei no exercício de revisão? Somente para a gente ter mais exemplos de ditongo, tritongo e hiato, que foi a questão 9 que eu perguntei para vocês, tá? Só para a gente olhar isso dentro de uma transcrição fonética, como que fica e enxergar semivogais. Só por isso, tá? Só que eu vou abrir agora outro arquivo. Não, porque eu não quero esse. Eu quero... Porque aí eu vou mexer numa coisa aqui. Agora o negócio é eu achar isso.
Não é isso. Não, avaliações também não. Será que é em texto? Semana 10. Ah, legal. Tá aqui. Achei. Muita coisa aqui desorganizada. Tenho que organizar. Vamos lá na tabela. Vou aumentar aqui para ver se na sua tela aumenta. Porque aí eu vou usar o... Vou até mudar a cor para eu poder escrever alguma coisa aqui que eu precisar. Olha só, gente. Mais. Como que eu faço a transcrição fonética de mais? O mais, eu tô escutando todas as... vou falar aqui letras, tá? Grosso modo. Tô escutando todas as letras, né? Vamos melhorar. Vamos falar letra, não. Vamos falar o negócio, né, bem direcionado. Tô escutando todos os sons que estão sendo produzidos aqui, ó. Nenhum tá em um processo de encurtamento, você não tá vendo nada apagado, né? Você tá escutando tudo. Então, tá escutando mais. Você tá escutando o M, o A, o I, o S, tá? Então, a transcrição fonética fica assim. Mais, o que é esse J? A gente tá diante de um ditongo, tá vendo? A gente tem um ditongo aqui. Então, nesse ditongo, a gente tem, com certeza, uma situação de semivogal e vogal, né? Então, de acordo com... Como eu falei que o I e o U, na língua portuguesa, são semivogais, moleza, gente. Olha o exercício. O A é a vogal, vou botar aqui, e o I é uma semivogal, correto? Então, se a gente tem uma vogal e a gente tem depois uma semivogal, a gente está diante de um ditongo decrescente, ok? Oral, porque a gente não tem nenhum som nasal, tá bom? Nesse caso, demais. Agora, lá na linguagem, a gente já vai ter uma nasalidade. Vamos fazer esse exercício aqui de roxo em todos. Primeiro, vamos ver aqui. Linguagem. Em linguagem, a gente tem esse U e esse A. Lembra que o U é semivogal? Então, vamos lá. A gente... Ai, não ficou de roxo aqui, né? Peraí. A gente tem aqui uma semivogal. E depois a gente tem uma vogal. Ok. A gente tem um ditongo crescente. E depois a gente tem... O que a gente tem? A gente tem o linguagem. Vamos logo aproveitar. Depois eu seguro esse daqui para falar do I que vai surgir aqui, tá? Porque esse aqui é um caso à parte. Deixa aí, segura isso aqui em stand-by. Vou até marcar amarelo. Vamos voltar aqui em hierarquia. Bom, hierarquia, olha, vamos ver. A gente tem um ditongo aqui também. O que é esse aqui? I e A. Opa, é um I? Então, a gente tem uma semivogal, depois a gente tem uma vogal. Por isso que é crescente. Aí, depois a gente tem esse hiato aqui, né? Vai se separar hierarquia A. A gente está diante de um hiato, porque vai se separar o I de A. Beleza. Não precisa marcar, né? Porque hiato tá claro. Vamos ver se ainda. Também não. Vamos ver aqui. Eu vou voltar em cada caso, tá, gente? Eu tô querendo mostrar para vocês qual é o meu raciocínio para responder quando é um ditongo crescente ou decrescente. Olha como é simples. Eu olho para a palavra, tá? Não vou fazer tudo, não. Vou fazer só até aqui, pra gente otimizar o tempo, né? Que já são 9h30. Eu olho para a palavra, vejo se tem um encontro vocálico, vejo o que nós temos. Pô, tem um I e tem um A. A gente sabe que o I é a semivogal. Aí depois você tem o A que resta, né, que é a vogal. E aí como eu tenho essa estrutura semivogal com vogal, a gente tem um ditongo crescente. É assim que eu faço. Você olha a palavra, vê se tem I e U, né? E vê onde esse I e U tá. Se tá antes de uma vogal ou se tá depois, tá? Se esse I e U tiver antes, é um ditongo crescente. Se tiver depois, é decrescente. Esse é o exercício, tá, gente, que eu faço. Agora, vamos ir para a transcrição fonética de fato. Vou deixar o que está de roxo e esse de amarelo, que eu queria voltar nesse de amarelo depois. Então, o capixaba fala assim, e outras pessoas de outros estados, outros falantes, né, outras comunidades de fala, também usam esse S assim, mais, né, esse S. Agora, o carioca pode falar mais, esse che, tá vendo? Então, eu vou e faço a transcrição fonética de acordo com o que eu estou escutando. Lá no Rio, eu estou escutando mais, então eu vou fazer esse che. Agora, se aqui no Espírito Santo eu estou escutando S, eu vou fazer esse S, tá? E a resposta para o exercício é um ditongo oral decrescente. E aí, toda semivogal, vocês aprenderam comigo, hein?
Vocês aprenderam lá na aula do slide. Eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu fazer assim. Vocês aprenderam que o I e o U, eles são representados pelo J e pelo W, lembra? Vocês aprenderam isso comigo? O I é representado pelo J e o U é representado pelo D, pelo W, mas que não é que aí é som de J, né, gente? É só um símbolo fonético aí. O I e o U são nossas letras, nossos grafemas, nossas semivogais, e o J e o W são os nossos símbolos fonéticos, né? Então, por isso que você tá vendo esse J aí no lugar do I, e por isso que você tá vendo vários Ws na minha transcrição, porque esse W, ele vai sinalizar que a gente está diante de uma semivogal. Vamos para a linguagem. Linguagem, o que eu estou escutando aí? Eu estou escutando lim, então eu estou escutando um I nasalizado, então eu vou fazer esse I com tio. Não dá para vocês verem direitinho e bonitinho, porque é aquela história da formatação aqui no computador, né? O negócio fica todo mal formatado também. Não é só vocês que encontram esse problema, mesmo eu usando, a sílaba fonética aqui, mas também porque a letra tá pequenininha, mas se a gente ampliar, dá para perceber que é um tio. Então, esse I tá aqui nasalizado, e esse lim, olha o que eu tô escutando. Eu não tô escutando o N de navio quando eu falo igual navio. Eu tô escutando um lim, um in, tá vendo? Então, uma nasalização. Portanto, eu suprimo, eu não coloco esse N aqui, tá? Eu não tô escutando o N sozinho, eu tô escutando uma nasalização. Lembra? Som vizinho, processo de nasalização. Guagem. O que eu tô escutando do guagem? Olha como eu tô escutando guá. G-U-A, guá. Tá vendo? Eu não tô falando assim, eu não tô escutando lingagem, não tô lendo lingagem, né? Eu tô lendo linguagem, guá, G-U-A. Então, esse U é uma semivogal, eu coloco o W, depois o A. E o gen, eu não tô falando assim, linguagem, né? Eu tô falando gen. Então, essa letra G é representado pelo símbolo fonético G. Tá vendo como eu tô falando? G. E esse em no final, eu tô fazendo uma nasalização. Só que, gente, olha como a gente fala. A gente não fala colocando o I. Aí, linguagem. Não parece que tem um I? Então, se parece, se você tá escutando esse I, se você tá acrescentando o I na pronúncia, beleza. Coloca esse I, então, na sua pronúncia. Só que vamos supor que eu tivesse colocado assim, I, tá vendo? O que eu fiz aqui agora? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Botei um I agora, tá vendo? Vou marcar de amarelo. Então, assim, isso aqui tá certo? Do jeito que eu fiz? Tá certo. Mas tem um mais correto. O mais correto é a gente raciocinar que aqui na palavra tem um EM, ok? E na transcrição fonética surgiu mais uma vogal. Então, se a gente está diante de duas vogais, a gente tem um ditongo, e esse ditongo, a gente vai, como é um I, é uma semivogal, né? Então, a gente está diante de uma vogal mais semivogal. Ou seja, por isso que eu deixei aqui em branco, vogal mais semivogal, que vai virar um ditongo decrescente. Tá, gente? Então, essa é a estrutura de linguagem. Nós temos dois ditongos. Um que é aparente, é tipo assim, fatal. Você bate o olho e vê, que é o UA do guá, né? Da sílaba aí, guá. Beleza, bateu e valeu. Só que tem um que tá enganando a gente, tem um outro ditongo que tá enganando, que a gente só vai descobrir fazendo a transcrição fonética. Isso que é legal da transcrição fonética, gente. Dá trabalho. Você tem que analisar minuciosamente, tem que ser bem auditivo, né, para perceber esses sons e tudo mais, mas questão dialetal, mas é legal, porque você vê que, olha o que aconteceu, né, surgiu mais um ditongo, onde a gente nem imaginava a priori que teria, olhando só para a linguagem, mas linguagem tem dois ditongos. Agora vai para o seu aluno, faz essa pegadinha com ele na sala de aula no futuro, e pergunta se linguagem tem um ou dois ditongos, sabe? Faz uma brincadeira assim. Aí você, obviamente, vai responder que tem dois ditongos. Aí todo mundo vai ficar doido. Cadê o ditongo, né? Aí, de repente, alguém acerte, né? Pense por esse raciocínio. Mas se ninguém acertar, fale um pouquinho, né? Extrapole aí a sua aula e trabalhe essa parte da pronúncia, dos sons, tá? De como que a gente tem que
olhar para fora da gramática da língua portuguesa também. Hierarquia. Bom, hierarquia, vocês vão lembrar da minha aula, né, de transcrição fonética. Quando eu não escuto esse H, eu não estou escutando o H. Eu estou como se eu estivesse escrevendo hierarquia, como se eu estivesse lendo isso assim, com isso só, né? Então, quando eu não escuto esse H, ok, né? Você não está escutando o H, nesse caso, então deixa ele para lá, digamos assim. Dependendo da pronúncia, vai virar até um R, né? E isso eu falei lá na transcrição fonética, mas vamos falar de hierarquia. Então, como que fica a hierarquia? Fica aqui semivogal, depois você coloca a vogal IE, o R, esse TEP, tá? Rã, ó, vibrando aqui, Rá, rarquia, esse R aspirado de hierarquia, representado por esse símbolo fonético. E o Kia, você não está escutando Quia, você está falando Kia, né? Então, você vai pronunciar o K, o I e o A. Esse A de cabeça para baixo é depois da tônica. Eu coloquei isso lá na aula de transcrição fonética para vocês também. Eu mencionei, né? E mencionei também na aula de transcrição fonética quais são os tipos de A que eu vou cobrar na prova para transcrição fonética, tá? Depois confira lá na nossa aula. Ainda, vamos lá, o que a gente está escutando? A gente está escutando um A, ainda. Então, a gente está escutando o A, o I está nasalizado e o DA que você está escutando normalmente, ainda, tá? Variável, o que você está escutando? Ó, o VA, RI, RI, tá vendo? Que é o TEP, ó, o símbolo fonético por I, por esse R vibrante, R de caro, de barata, é o TEP, tá? Aí temos esse I, depois temos o A de novo, você escuta o V, ó, variar V, U, E, e o W, lembra? Variável. Eu também mencionei na nossa aula lá de transcrição fonética que o L, quando tem som de U, a gente também usa esse Wzinho para representar esse som. Então, o W, ele pode ser representado por duas situações de uso, tá? Em uma situação de semivogal e em uma situação de quando o L, ele tem som de U. Início, tá? Início, olha o que eu estou escutando. Estou escutando tudo. O I, o N de navio, o I, o S, início. Esse S é com S normal. E o final, o IO, a gente tem um glide, uma semivogal, que o I representado pelo J, e temos esse U aqui, que tem um abaulamento, né? Ele é diferente, não é um U qualquer. Vou copiar e colar aqui para você ver. Tá na nossa aula de fonética e fonologia também. Ó, U e U, tá? Fonética e fonologia não, desculpa, de transcrição fonética. Qual a diferença entre eles? É porque esse Uzinho, ele geralmente vem no final, tá? Da sílaba, após a sílaba tônica e no final de palavras. Eu coloquei isso no slide para vocês, tá? E o U normal em outras situações de uso. Eu também, na aula de transcrição fonética, menciono se eu cobro os dois ou se eu vou cobrar só um dos Us, um desses Us na prova. Salvo engano, eu estou cobrando os dois, tá? Na avaliação. Mas você tem que dar uma olhadinha, uma conferida lá na aula de transcrição fonética, porque naquela aula eu fiz combinados, eu fiz acordos com vocês. O A tem vários símbolos para o A de cabeça para baixo, A normal, A com pontinho, A sem pontinho. E aí eu coloquei lá no final do slide qual dos As que eu vou cobrar ou quais As símbolos que representam o A que eu vou cobrar. Tá? Eu fiz acordos com vocês nas aulas de transcrição fonética. Acordos estes, não para facilitar a vida de vocês, mas acordos que qualquer professor de fonética e fonologia faria num curso de fonética e fonologia para graduação. Vamos lá, início, né? Início. E o início, olha como eu estou falando, início. Eu não estou falando início. Professora, mas se eu na hora da prova colocar o O aqui, porque é o que eu tô falando. Início. Eu vou aceitar, gente. Se eu pedir uma transcrição fonética de uma palavra que tem essas duas possibilidades, obviamente que eu vou cobrar, eu vou aceitar. Mas, pra gente não se embolar, não se assuste, porque eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu vou
Eu não vou cobrar palavras que você vai ficar pensando, ficando na dúvida se você vai botar um O ou se você vai botar o U, não, tá? Eu vou cobrar, sei lá, um mais da vida aqui, ó, um mais. Que você não tem dúvidas que tem a não ser o Xan, né? Mas vamos supor assim, que eu coloque assim, não, o mais não vai dar certo, né? Pode ser Xan. Ainda. O ainda dá certo. Olha, o ainda é uma palavra que não tem por onde correr, né? Tem que ser transcrito dessa forma, né? Então, eu vou cobrar palavras desse nível, que você não vai ter dúvida em termos de pronúncia do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, não. A não ser que eu te contextualize. Aí eu te falo, olha, no Rio de Janeiro fala assim, assim, assado, usa esse S, eu vou te dar uma palavra mais, transcreva para mim 2 possibilidades de pronúncia, uma com S tal e outra com S tal, tá bom? Eu te contextualizo bonitinho, você não vai ficar na dúvida, fica tranquilo. Princípio, o que eu tô escutando? Tô escutando quase tudo, né? Ó, princípio, P-R-I, olha o R aqui, vibrante, que o TEP aqui, que representa esse R. Então, temos o P, o R, o IN, porque a gente tem uma nasalidade. Cípio, olha, eu estou escutando no lugar dessa letra C, o S, C, o I e o PIU, né, que é esse P e U, que eu poderia também, dependendo da sua pronúncia, se você quiser trocar esse U pelo O. Princípio, né? E mais uma vez a gente tem o J, porque a gente tem uma semivogal. Mas eu vou deixar o U aqui para você, porque não tem jeito, né? Na hora da gente ler, princípio, sempre vem esse U. Princípio. Meio esquisito, né? Falar com O. Mas é legítimo, né? Você poderia, sim, escrever dessa forma aqui, olha. Vamos lá. Nananã, princípio. Pronto. Discrepância. Olha a discrepância. Será que é um discrepância? Vamos ver aqui. O que eu fiz aqui também, porque às vezes até eu me embolo também. Olha só, eu botei do carioca. O discrepância, olha o que eu tinha feito, hein, com vocês, hein? Ainda bem que eu tô corrigindo com vocês. Olha a transcrição que eu fiz para vocês. Discrepância do S carioca, ó. Discrepância. Olha o CRE. Que o K representa esse som de CR, né? De C. Desse C, então, é representado por K nesse som aqui. Crepância. R vibrante, simbolizado pelo TEP, o E, crepância, eu escuto P, o A está nasalizado, esse cia, eu escuto S, escuto esse I e esse A. E esse I faz parte de uma semivogal, então eu coloco J. Do jeito que eu fiz aqui, é uma fala carioca, né? Discrepância. Vamos acertar e botar numa fala, entre aspas, nossa. Não é nossa, né? Porque até lá no sul pode ser um discrepância, mas vamos falar assim, nossa. Pronto, discrepância, tá vendo? Olha o S. Discrepância. Ilusão, o que eu tô escutando? Tô escutando tudo, ó. Ilusão. Olha como o zão no final parece um U também. Vamos lá. L-U, Z, no lugar de, tá vendo? A letra S, mas com som de Z, zão. Esse A, ó, tio aqui, então esse A é um A nasal, né? A gente não tem aqui uma nasalização pelo um som vizinho, igual ainda. Olha, tá vendo? O ainda aqui, esse I se transformou no I com nasalidade por conta do N, que é um som vizinho. Agora aqui, com esse tio nesse A, você já sabe que é um A nasal, né? Em sua essência, digamos que nasceu assim nessa palavra, já é nasal aqui nessa palavra. Não precisa nem de um M nem de um N para a gente ler an, né? Então, é representado por esse A de cabeça para baixo com esse tio em cima. Sim, todos os As nasais com esse tio em cima são assim. A de cabeça para baixo e o tio em cima.
eu também falei na aula lá de transcrição fonética. Aí a gente está diante também de um final com U, e a gente sabe que se tem um final com U, e tem antes do U uma vogal, a gente está diante, obviamente, de uma estrutura de um ditongo decrescente, porque a gente tem vogal mais semivogal. Esse U aí virou semivogal. Observem que temos ilusão. Ilusão, tá vendo? Na hora de eu falar, de eu pronunciar, eu transformei esse Ozinho aí em uma semivogal. U, reproduzido pelo W. Paraguai. Olha, o famoso Paraguai que a gente fala que é um exemplo de tritongo, né? Paraguai. Bom, vamos lá no Paraguai. Escuto tudo, né? Paraguai. P-A, TEP vibrante, R, RA, G, G, que é o G não, que é o G, né? Tem que falar sério. G, G, G. Porque se eu falar G, é aquele símbolozinho meio tipo assim, quer ver? Ó, deixa eu abrir o pente aqui. Melhor. Vai dar muito certo, não. Tipo assim, ó. Tá vendo? Esse é o G de gato, que eu não posso falar G, eu tenho que falar G. E esse aqui é o G. Vamos voltar aqui. Onde eu tô aqui. Paraguai. Olha aqui que nós temos. Paraguai. Tá? O som mais forte desse tritongo é o A, que é a nossa vogal. E aí a gente tem U e I, semivogais. Olha, gente, 2 semivogais na mesma sílaba. Pode? Claro que pode, com certeza. I e U, semivogais natas. Bom, e aí a gente representa por W, por J, tá? Essas semivogais. Então, vamos resumir esse negócio aqui de acordo com a prova? Prova. A transcrição fonética, eu preciso que vocês, sim, saibam qual é o símbolo fonético para as semivogais. Preciso, sim, que você coloque o tio em cima daquela vogal nasalizada, tá? Seja pelo processo de nasalização do vizinho, seja por sua essência, igual a ilusão, que já nasceu com esse A nasalizado, tá? Eu quero que vocês não se esqueçam dos colchetes, do íquito antes da sílaba tônica, e que não se esqueçam que, como eu falei lá naquela aula de transcrição fonética, que as aparências enganam, não é tão difícil quanto a gente imagina. Qual é o maior macete de uma transcrição fonética? É você decorar qual é o som daquele símbolo fonético. Então, o que eu acabei de fazer aqui no pente, horroroso, mas se eu falei que esse G se fala G e esse G se fala G, tá? Vamos melhorar minha fala aqui. Se eu falei que essa letra G, se fosse deixa eu marcar de vermelhinho aqui, peraí. Se eu transformasse essa letra G em um fone, a letra G no fone se lê G. Esse símbolo fonético é um G. E esse símbolo fonético esquisitão aqui é o famoso G no som. É meio esquisito eu ficar falando assim, né? Mas esse é o exercício, tá? A gente tem que decorar qual é o som que representa aquele símbolo fonético, tá? Ou vice-versa. Qual símbolo fonético representa aquele determinado som. Quando você decora, pronto, resolvido o nosso problema. Porque aí na hora de falar pasta, se você souber que o S de pasta se fala assim, e o S nosso de pasta se fala assim, né? Você vai conseguir distinguir, vai conseguir fazer a transcrição fonética direitinho. É só saber o som daquele símbolo fonético. E além de eu ensinar vocês no meu slide, na nossa aula, você consegue ver, eu preciso mencionar isso, já que é um momento síncrono mesmo, vou mencionar. Eu preciso aqui, cadê? Transcrição fonética. Eu botei aqui no meu slide, não foi? É legal, eu dei uma dica para vocês. E lá naquele site de fonologia, cadê?
por aqui. Mas se eu abrir ali também eu acho. Ó, mas eu quis ser mais rápida. Que aqui eu só clicar e vai. É massa, gente, esse site. Porque você vai pegar aqui, vai clicar em qualquer um, F, e você vai escutar, sabe? Como que é esse F. O F a gente não tem dúvida, correto? Mas vamos ver esse J aqui, esse esquisitão, esse J aqui. Pô, você vai pegar, vai clicar, vai escutar e vai escutar esse J aqui sendo pronunciado. Aí você vai decorar, né, mentalmente aí, cognitivamente, esse som sendo reproduzido por esse fone aqui, essa transcrição, esse símbolo fonético, tá? Ok, em relação a esse exercício, né? Pessoal, só uma última coisa antes de eu ir para o chat e terminar as dúvidas aí. Estudem bastante a transcrição fonética, é uma boa dica que eu dou para vocês, tá? Vai ter umas questões aí no plural de transcrição fonética, então é importante estudar esse básico da transcrição fonética. E, como eu disse, os acordos que eu fiz com vocês eu vou cumprir, tá lá na nossa aula de transcrição fonética. Deixa eu ver aqui.